Pessoas sobre o efeito do crack inicialmente podem sentir a sensação de prazer e satisfação. Porém, passado o efeito, podem ter uma intensa euforia e o desejo por mais. O crack, apesar de ser uma variação da cocaína, os usuários fumam a pedra inalando a fumaça, geralmente, e queimando o crack. E é feita em cachimbo, improvisado, muitas vezes feito ali com latinhas ou tubos de PVC. Médicos e estudiosos são unânimes em dizer que, infelizmente, a dependência química, especialmente a do crack, ainda não possui cura. Mas isso não impossibilita que encontrem caminhos para que usem e possam levar a uma vida digna, se mantém ali à distância das drogas. Aqui no Parlamento Paulista foi criada uma frente parlamentar de combate ao crack e outras drogas. Para falar sobre os malefícios das drogas e o que pode ser feito para o combate, nós convidamos representantes da Sociedade Brasileira da Pediatria, o médico pediatra Dr. João Paulo Lotufo e também, na nossa janela virtual, psicólogo Alexander Benz. Olá, sejam bem-vindos, né? Primeiro, Dr. Lotufo, que está conosco aqui no estúdio, seja bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Vamos ver o que nós vamos discutir aqui. Verdade. E também o psicólogo, né, o doutor Alexander, seja bem-vindo. Obrigado, Priscila, um abraço aí ao doutor, obrigado ao pessoal da LESP e todo o pessoal da produção. Obrigada. Bom, há poucos dias nós tivemos aqui a instalação de uma frente parlamentar para discutir essa questão do crack, o uso das drogas também no estado de São Paulo. Vivemos uma situação bem complicada, não é, doutor João? Como temos visto, né, essa parte, principalmente no centro de São Paulo, parece que cada dia está pior. Cada dia está pior, mas ninguém começa fumando o crack. Ninguém começa usando droga, o crack ou a cocaína. Isso que precisa discutir com a frente parlamentar, porque o problema é muito mais embaixo. Então você começa usando as drogas lícitas. Álcool, tabaco e depois a maconha e assim vai. Então, trabalhar com crack, todo governo quer trabalhar com com a cracolândia em si, né? E ali a recuperação é muito difícil, a gente sabe disso. Não é impossível, mas é difícil. Então, não podemos esquecer que a prevenção tem que vir muito antes. Então, não devemos abandonar esse pessoal que está lá, com certeza. Mas os políticos têm que pensar na prevenção, porque isso acaba ficando para trás. Inclusive, o senhor participa, né, de um programa que fala sobre a prevenção. Isso começa na infância? Isso começa na infância e dentro de casa. Então, por exemplo, os meus alunos da medicina, os residentes que trabalham comigo ali no ambulatório do Hospital Universitário, eles têm que gastar um tempo fazendo o que a gente chama de aconselhamento breve, que é discutir o assunto de droga e ver naquela família qual é o assunto principal para se desenvolver naquela família. Por exemplo, a gente tem que 38% das famílias têm um cigarro dentro de casa. A gente sabe só 9% da população fuma, mas 38% das famílias têm um cigarro. 48% tem um álcool dentro de casa. A maconha, 28%, é muito alto. E o crack, 11%. 11% das famílias tem alguém que usa o crack dentro de casa. Então, o crack é o menos frequente, vamos chamar assim. É problemático, sim. Mas quem está na cracolândia, a grande maioria não é só dependente de crack. É dependente de álcool, maconha e crack. E quando a gente pergunta para o jovem, qual é a droga que ele acha que faz menos mal? Eles vão falar a maconha e o álcool. Só que a maconha tem um poder de destruição cerebral. Então, é o famoso noia, como a gente fala. Eu falar de surto psicótico aqui, ninguém viu surto psicótico, ninguém conhece. Então é muito raro, enfim. Mas o noia, todo jovem conhece um e toda família tem um noia perto de casa.
Então, nóia é aquele cara que usou a maconha, teve lesão cerebral e essa lesão é irreversível. Então, o crack tem um alto poder viciante, mas a maconha tem um poder de destruição cerebral que pode ocorrer e isso é irreversível. Eu falei numa palestra um dia, um camarada me perguntou, ele devia ter menos de 30 anos, doutor, eu já estou limpo da maconha há 5 anos, mas quanto tempo sem a droga para minha memória voltar ao normal? Nossa. E eu tive que falar para ele, cara, não vai voltar, você vai ter que trabalhar desse jeito o que sobrou da sua memória. Então, a gente precisa lembrar isso. O crack, todo governo quer trabalhar com o crack, com a cracolândia, porque ela é visível, não é? Mas hoje, por exemplo, a incidência de cigarro eletrônico na população está absurda. E isso é a maneira de tornar os camaradas dependentes. E muitos desses vão fumar o tabaco normal, a maconha e depois vão chegar ao crack. Então, a gente tem que trabalhar com todas as drogas. Não dá para trabalhar com o crack, né? O crack é a ponta do iceberg que aparece, tá? E é muito difícil sair dali, muito complicado, né? Eu conheço gente que já saiu, conheço advogados, e aí vai, gente de todo o nível social. Mas a recaída é muito frequente. Então, nós temos que trabalhar, eu sugeriria essa comissão, para trabalhar, não esquecer da prevenção, que isso é em qualquer idade. Por exemplo, você sabia hoje que se uma avó fumou, a chance de asma no neto é maior do que se a avó não tivesse fumado? Isso é epigenética. Então, a coisa está muito além do que a gente imagina. Então, nós temos que trabalhar muito cedo e trabalhar a prevenção para que os jovens não se iniciem nas drogas. Sim. E nós temos que trabalhar principalmente na primeira infância, onde algumas escolas têm aí medo de discutir o assunto droga. Eu não vou discutir crack na primeira infância, mas eu posso discutir o tabaco, posso discutir o álcool dentro de casa, e eu discuto com as famílias. Porque as famílias é que vão influenciar o garoto. Então, hoje eu tenho pais iniciando a maconha com os jovens, com os filhos jovens, porque esse é o pai legal, né? Só que esse garoto teve 2 convulsões segunda-feira de manhã, dentro do ônibus escolar, no fim de semana que visitou o pai, onde fumou maconha. Percebe? A população não conhece o risco real das drogas. Então, achar que cigarro eletrônico não faz mal, isso é uma balela. Achar que a maconha não faz mal, né? Eu estou atendendo num consultório pediátrico intoxicação alcoólica todo fim de semana. Então, isso está um absurdo. Então, precisamos legislar de uma maneira forte. O que fez diminuir o cigarro no país? Nós éramos 30% de fumantes, somos 9,3% antes da epidemia do Covid e 9,8% depois do Covid. Mas o que ajudou? Legislação forte. Hoje você não fuma aqui dentro. Sim. Você não fuma no restaurante hoje e todo mundo respeita, porque senão o dono do restaurante iria pagar a multa. Você tem tratamento gratuito para a população, que no caso do crack sabemos que deixa a desejar. Nós temos o conhecimento hoje que o cigarro faz mal, né? Então tudo isso funcionou para o cigarro, mas não funciona para o álcool. As pessoas que eu estou atendendo no consultório pedem, com 15 anos de idade, bebem por delivery. Elas pegam a bebida por delivery. E se quiser, você pega o crack e a maconha por delivery também. Então, não há um combate eficaz às drogas. Tá? A gente fica nessa coisa de tal, Cracolândia, põe lá e aí espalha todo mundo. Sabe, já vimos esse filme. Então, nós temos que trabalhar na prevenção para que o jovem não se inicie. Porque depois de iniciado, aí a chance de saída é muito difícil.
Bom, e o Dr. Lotufo disse que o crack é a ponta ali do iceberg. Dr. Alexander, fala um pouquinho para a gente, então, onde está a raiz dele, onde está realmente o problema, onde inicia tudo, até emocionalmente. Por que muitas pessoas acabam, principalmente os jovens, acabam indo, né, para o mundo das drogas, né, levando em consideração aquilo que o Dr. Lotufo disse de começar a experimentar aquilo que parece que não é tão nocivo assim, mas que depois eles entram em um caminho muitas vezes sem volta. Bom, muito boa aí as palavras aí do doutor, endosso tudo que ele falou ali. Quando você fala em droga, né, você está falando de um comportamento de vício. Vício sempre é moldado por um elemento externo. Então, o que seria esse elemento externo? Bom, nós tivemos um probleminha, então, com a conexão do doutor e a gente continua, então, a conversa por aqui. Doutor Lotufo, o senhor disse sobre a questão da criança, a primeira infância. Então, quando se fala na prevenção, tem que começar, então, muito pequenininho. Não adianta, não que não adiante, né? Falar com os adolescentes, com os jovens, mas precisa ser lá atrás. Precisa ser lá atrás. Veja, eu trabalho com as famílias. Quando eu atendo um bebê de 2 meses de idade, hoje, eu vou te dar um exemplo, como a droga está muito perto da criança. Criança de 15 dias chegou convulsionando no pronto-socorro do hospital universitário, fez uma parada respiratória, foi entubada, foi para a UTI, ficou 2 meses lá e faleceu. A causa do óbito é intoxicação por cocaína, numa criança de 15 dias de vida. Ela fumou cocaína? Não. A mãe, que é dependente de droga, amamentou a criança depois de fumar cocaína, percebe? Então, hoje não cabe uma puericultura a gente esquecer da questão das drogas. Sim. Então, eu não tenho idade. É lógico que com 2 meses de idade eu vou trabalhar com a família, mas com a criança, por exemplo, eu consigo trabalhar através de um material adequado que a gente distribui, são livretos que falam sobre tabagismo passivo, tabagismo ativo, álcool, trabalhos sociais e etc. Esse material, por exemplo, está sendo impresso pela Prefeitura de Curitiba para ser distribuído na área de educação. Agora, hoje eu estou recebendo notícia que Goiânia, o SESI de Goiânia está imprimindo esse material também, que é para trabalhar com a criança. Eu sei o efeito que isso tem na prática. A criança receber um material de prevenção. Isso chega na casa da família, não é? Então, 30% de quem vem parar de fumar no meu ambulatório, no hospital, vem por causa dos filhos ou netos, percebe? Então, a criança é um veículo. Durante a gestação, muitas mães param de fumar. Mas o obstetra não gasta 1 minuto para falar para ele, escuta, depois que nasceu o filho, não mate a saudade do cigarro, porque você acende o cigarro, você dá uma tragada, no dia seguinte você está comprando o maço. É impressionante. Isso é dependência. Isso tem acontecido hoje muito com o cigarro eletrônico. Sim. Gente que está 5 anos sem fumar, foi a uma festa, deu 2 tragadas para experimentar o cigarro eletrônico, no dia seguinte está comprando um maço de cigarro. É impressionante isso. E com o crack é a mesma coisa, né? Só que a potência viciante do crack é muito maior. E a situação do indivíduo, a gente está vendo aí, é devastadora, né? Mas aí se torna muito difícil trabalhar aí. Eu não estou dizendo que não tem que trabalhar aí, mas você tem que evitar, como nós fizemos com o tabaco. O Brasil é referência no tratamento da AIDS e do tabagismo no mundo. Então nós sabemos como fazer as coisas, mas está faltando um pouco de ação política em relação, por exemplo, ao álcool. O caminho é esse, é um degrau para o jovem. Ele começa a fumar, beber, experimenta maconha. Hoje na faculdade, né, você tem lá brownie de maconha, brigadeiro de maconha. E quem está olhando isso? Como é que é permitido isso? Né? Então, assim, na minha faculdade não se usa. Eu vou lá em todos os lugares da faculdade, você tem droga ali correndo. Né? Mas quer se fechar os olhos para isso. E alguns vão chegar nessa situação do crack. Né? E até o nome da Frente Parlamentar
de combate ao crack e outras drogas. Para quem não sabe como funciona uma frente parlamentar, os deputados, eles recebem especialistas, sociedade civil, várias pessoas envolvidas no tema em que está sendo discutido, para poder levantar todas as questões, os desafios e depois criar, então, as políticas públicas, os projetos de lei que vão ajudar, assim como o doutor Lotufo falou, né, a questão do cigarro. Uma lei que no começo foi difícil, que várias pessoas reclamaram muito de não poder fumar dentro dos ambientes fechados, mas o quanto ajudou a salvar vidas de pessoas. Depois eu vou dar a palavra para o doutor Alexander agora, mas depois a gente vai falar um pouquinho até daquele que usa droga sem ter usado, né? Aquele que está dentro de uma casa de fumante ou recebe os prejuízos de quem usa droga e quem é dependente. O doutor Alexander estava falando do vício, da dependência, né? Desculpa, caiu aqui o sinal, né? Muito chato isso quando acontece, quando a gente está gravando. Então, eu estava falando que o vício, na realidade, algumas pessoas geneticamente nascem com um padrão já viciante no organismo, e isso é muito importante, que não tenha estímulos para que esse padrão viciante cerebral, né, neurocerebral, não seja ali eliciado. Então, o chocolate, eu sempre falo de chocolate, que eu sou especialista em ansiedade pela Universidade da Califórnia, e o chocolate é a maior droga que existe, que elicia, quer dizer, que desenvolve realmente a ansiedade. Nenhum outro alimento no planeta desenvolve tanta ansiedade quanto o chocolate. Porém, que o chocolate ele vai abrir, infelizmente, negativamente falando, ele vai abrir ali o seu horizonte mental para que você possa experimentar outras substâncias. Aí vem o álcool, vem a maconha. A maconha, por exemplo, uma usada de maconha, apenas uma, você não precisa segunda, você pode fazer ali uma psicose, você já tinha uma tendência psicopática, e essa tendência psicopática precisaria de um estímulo externo, como a droga, por exemplo, e uma maconha, você usa a maconha, no dia seguinte ela não está mais no seu organismo, mas a psicose fica, né? E outras drogas também. Então, ter cuidado com esse modelo de casa, se você puder ter um modelo de criacional, um modelo de criação familiar, aonde exista um diálogo em todas as idades, um diálogo condizente com a idade da criança, que a criança possa entender o que é não a droga, e a criança preferir o esporte à droga. O esporte é o maior combate à droga, o maior antídoto à droga, né? Quando a gente fala em droga, a gente está falando em vício, mas acho que é importante também algumas pessoas entenderem que vícios são diferentes de compulsões, né? Os transtornos obsessivos compulsivos, eles emergem do meio interno, que é você, que é sua mente, o seu eu, por meio externo. A droga, lícita ou ilícita, ela faz o caminho contrário, ela sempre vem do meio externo para o meio interno, gerando um estresse ali. Ambas questões causam dependência, mas são dependências diferenciadas. Os maiores especialistas em droga no mundo falam que a droga não existe cura, mas sim controle e manutenção. Obsessões e compulsões você cura na íntegra, você consegue curar. A raiz de todo o problema é justamente o começo. Se você tiver ali uma estrutura, né, eu sigo a psicanálise, a minha formação é totalmente psicanalítica, então, psicanaliticamente falando, se você conseguir ter ali uma mente preenchida e com poucas lacunas vazias, você não vai usar droga, porque você não precisa da droga como efeito de compensação, que é um dos mecanismos de defesa do ego, né? Então, se você tiver uma criação adequada, se você se sentiu familiarmente muito bem ali adequado, protegido, amparado, você vai poder falar não para a droga, como poder falar não para qualquer outra coisa na vida, sem ter medo de ser rejeitado, sem ter medo de ser excluído. Então, era isso que eu queria concluir na nossa fala quando foi cortada. Esse que é o caminho que você tem que fazer. Sempre poder falar um não e, evidentemente, se você tiver a oportunidade de não experimentar, você vai estar no caminho correto, mesmo que para isso custe algumas amizades. E o caminho para você não usar droga é você cortar o amigo que te levou a droga. A droga não cai sozinha na sua mão. Isso não existe. Sempre algum amigo ou alguma amiga levou para você, namorada ou namorado, não importa. Então, é com essa pessoa que você vai ter que cortar a relação. Esse é o primeiro passo, totalmente ali, orientado pelos maiores especialistas do mundo, a que você fuja
do vício da droga. Então, é você cortar a amizade com aquela pessoa que você tinha e realmente você olhar para você e ter uma autoestima elevada. Quem tem autoestima elevada sabe o que a droga vai fazer e não vai entrar. Então, são questões ali de padrões psicointelectuais que precisam ser trabalhados desde a infância, desde a primeira infância, na realidade. Doutor Lotufo, até sobre esse assunto que o doutor Alexander trouxe, de informação, né? Então, deixar a criança, trabalhar a questão da identidade da criança, quem ela é, né, do adolescente, que ela não precisa, né, de outros artifícios para ser feliz, enfim, encontrar ali outras maneiras, conversar com a família, é um assunto que também deve fazer parte da frente parlamentar? Com certeza. Eu até sugeriria à frente parlamentar que ela deveria se chamar Frente Parlamentar de Drogas Lícitas e depois Ilícitas. Porque a coisa começa muito mais cedo. E a gente sabe que o cérebro do jovem se desenvolve até 21. Né? Por que que nos Estados Unidos você começa a beber com 21? Por causa disso. Então a chance de dependência com qualquer droga iniciada antes do cérebro estar formado, a chance de problemas é maior. Então, hoje, você tem 14, 15 anos chegando embriagado em casa todo fim de semana, isso vai dar ruim, como se diz hoje popularmente, né? E falou-se aí desse passo importante da família. Os alcoólicos anônimos, por exemplo, trabalham com os 12 passos para tirar o cara do alcoolismo. Narcóticos Anônimos trabalha com os 12 passos para tirar o cara das drogas. E eu criei um livro que chama Os 12 Passos para a criança não entrar na droga. O primeiro passo é família unida com limites. Limite é uma coisa que está faltando hoje, todo mundo sabe. Depois tem outros, posso colar aqui? Não. Claro, né? fica à vontade. Então, eu peguei aqui o livrinho. O segundo passo seria o seguinte. Até mostra você pra gente o investir livro. no relacionamento familiar. A família é tudo, não é? Depois fazer as refeições com os filhos. Isso é uma medida simples. Sem o celular na mesa, eu acrescentaria hoje, né? Porque o celular é um outro problema. Saber o que os seus filhos fazem nas horas vagas. Isso é importantíssimo. Onde é que está seu filho, com quem, fazendo o quê? Né? Depois vem verificar os deveres dos filhos. Hoje os pais deixam tudo para a escola. Né? Elogiar o que seus filhos têm de bom. A educação é muito repressora, né? Principalmente na periferia. Aumento de atividades culturais e esportivas, a gente sabe que isso funciona. Espiritualidade, a gente tem que discutir isso. A gente sabe que esse é um fator protetor. Bons amigos. Né? Se você cai no grupo que usa droga, a chance de se usar é muito grande. E os pais não fumarem e beberem com moderação, porque tem dados científicos dizendo se os pais fumam, a chance de drogas nos filhos aumenta 25 vezes. Nossa. A bebida é a mesma coisa. E para os pais, dá o exemplo. Se o pai anda na pista, quando a pista está parada, ele anda no acostamento, o filho vai andar também. Se o pai ensina o filho a beber com 13, 14 anos, o filho vai beber também fora de casa, só que aí a quantidade é outra. Sim. E assim vai. Então a gente precisa estudar a família desde cedo, por exemplo, se tiver alcoolismo na família, cuidado com o álcool, porque a chance do seu filho ser alcoólatra é maior. Se há doenças psiquiátricas na família, cuidado com a maconha, porque ela exacerba e antecipa, tá? Esquizofrenia, etc, etc. Então, a gente tem que trabalhar cedo. Então, esse é um trabalho que a gente faz. Então, no meu ambulatório, os alunos têm este livro para distribuir para as famílias, para discutir com elas os 12 passos para evitar que as crianças saiam das drogas. Isso, como eu já falei, está sendo impresso pela Secretaria de Educação em Curitiba, que tem um trabalho excepcional aí na prevenção de drogas. Fica a ideia também para São Paulo, né? Pois já que temos um problema tão sério com as drogas. Isso, a discussão da prevenção nunca é feita. Eu, por exemplo, discuti com o Alckmin uma vez, lá no Palácio e ele falou do crack, que o crack era a principal droga. E aquilo me deixou, e eu marquei uma reunião com ele pela Sociedade de Pediatria de São Paulo, só para discutir o seguinte, veja, o álcool vem muito antes
do crack. Então, mas ele falou, mas já fizemos a lei de não se vender bebida alcoólica para abaixo de 18 anos. Só que essa lei não pegou. Todo mundo sabe disso. Então o álcool continua sendo vendido. Por que a Ambev respeita os 21 anos lá nos Estados Unidos e aqui não? Não é? Então esse é o ponto que tem que discutir. Então a ação política é fundamental. Não é? Só que o lobby do álcool a gente sabe que é muito maior do que o lobby do tabaco. Nós não acreditávamos que a gente fosse conseguir aprovar a lei ambiente fechado livre do tabaco. Mas foi, ela passou. Só que nós fizemos o advocacy em Brasília para discutir com os deputados e senadores, porque eles é que votam. Então aqui é a mesma coisa, a gente tem que abrir uma discussão do que é melhor fazer. Né? Trabalhar na Cracolândia, tem que trabalhar lá, concordo. Né? Mas a gente sabe que a eficácia é muito maior se você fizer a prevenção. Porque senão a gente está sempre correndo atrás do rabo, como diz, né? Sim. Quer dizer, sempre mais gente entrando na Cracolândia, etc, etc, e aí vai. Então nós temos que fazer um programa eficaz. E esse programa se chama Aconselhamento Breve. Não é ir à escola fazer uma palestra uma vez no ano. Isso é eficácia zero. Mas eu tenho professores que passam vídeos que estão no nosso projeto para discutir 5 minutos antes da aula dele. Então, por exemplo, professor de matemática, pôs uma questão na prova na escola. Seu pai fuma 2 maços de cigarro por dia, cada maço custa R$10. Quanto ele já gastou se ele fuma há 20 anos? Ele está ensinando matemática tico-tico ali. Sim. Só que essa questão do gasto na família chegou em casa. Que o pai me falou, doutor, o senhor me sacaneou. Eu falei, por quê? Cada vez que eu acendo cigarro, meu filho pede a bicicleta nova dele, porque eu já gastei R$140 mil em cigarro, percebe? Nossa. Então, a gente tem maneiras na escola e tem gente trabalhando nas escolas, tem gente trabalhando em alguns municípios, mas isso tem que ser um projeto de utilidade pública. E isso não acontece. Há muito tempo eu trabalho com isso e converso com muita gente e a coisa não anda, a coisa fica no trabalho em relação ao crack. E aí a efetividade é muito baixa. Sim. Doutor Alexander, falando também sobre essa questão da prevenção, mas do conhecimento, trazer todas essas informações que nós estamos escutando aqui hoje para o maior número de pessoas, para que realmente as pessoas tenham ali a consciência e trabalhem isso dentro das suas casas, nas escolas, nas associações. Isso é essencial. O que acontece com o indivíduo quando ele tem conteúdo, quando ele tem informação, e para poder realmente tomar as decisões corretas? A informação é tudo, né, Pri? Você falou muito bem. O álcool, por exemplo, apesar de ser uma droga lícita, o álcool ele inibe o superego. O superego é a nossa censura mental, né? Ele faz parte das 3 instâncias cerebrais ali, e com algo ele consegue inibir, ele dissolve o superego por algumas horas ali, e você, sem a sua censura mental, sem você ser o seu próprio juízo, você pode fazer ações ali escabrosas. Claro que são ações a quais você mesmo adquiriu o risco, porque você, com a informação do que uma droga pode fazer, eu quis começar dessa, né, do álcool, você sabe que você está ali potencializando comportamentos dos quais você pode não segurar. Então, qualquer tendência que você tenha, seja uma tendência neurótica ou seja uma tendência psicótica, o álcool vai realmente minar ali o seu superego. Apesar que psicóticos não têm superego, né? Psicóticos não têm emoção, não têm trato social e também não vão ter acesso à informação porque o cérebro não permite, já que eles têm os transtornos de personalidade antissocial. Agora, para uma pessoa normal, neurótica, que a neurose é normal, você consegue realmente, através da informação, implementar ali todos os mecanismos que ela precisa para saber, para não cair em mais uma roubada, né? E distinguir o álcool enquanto droga e o álcool enquanto alimento. Acho que você pode ir num jantar e você tem direito de tomar 1 ou 2 taças de vinho, não 20 taças de vinho, né? Então, saber diferenciar e você poder tomar o álcool socialmente, mas socialmente não é todo dia também. A gente está falando aqui 1 vez por semana.
Então, para as pessoas que têm essa capacidade e podem realmente fazer a diferenciação, eu não vejo problema nenhum. O problema, o que faz uma pessoa ser alcoólica, né, ser um alcoólatra ou um alcoolista, não é a quantidade do porre que você vai tomar, e sim a distância cronológica entre uma dose tomada e a outra dose tomada, que é o que acontece com o chocolate. Você come chocolate e automaticamente você entra num estado ali viral, de ansiedade, porque o seu próprio cérebro fica pensando como é que você vai comer o próximo barra de chocolate. Então, ter todas essas informações é importante para você mesmo dosar o que você quer para a sua vida, até para você se autodiagnosticar. Nossa, eu tenho um problema, né? Esse é o primeiro passo do psicodiagnóstico, do autopsicodiagnóstico. Nossa, eu tenho um problema com tal droga, eu tenho um problema com tal substância. Para você mesmo procurar ajuda mediante as informações que foram lhe passadas, não só familiarmente, como também psicoterapeuticamente, com algum psiquiatra, com algum psicólogo, com algum psicanalista, enfim, para que você, a partir do momento que você tiver essas informações, você realmente poder lhe ajudar ter uma vida mais saudável, para que você possa usar um álcool salutarmente. E o que é isso? Você, uma vez por mês, você tomar um álcool com seus amigos num evento, num jantar, que não tem problema nenhum, desde que você não teve lá atrás um comportamento já viciante, né? Para essas pessoas que tiveram problemas, isso é primitivo. Agora, se você não teve isso, consegue controlar socialmente, você vai saber que, opa, vou parar na segunda taça e acabou, ponto final. Você não vai passar disso, né? Agora, se você consegue ali administrar as informações passadas cientificamente, eu acho que uma coisa muito interessante, eu fiz um trabalho agora muito extenso, que foi publicado agora fora do Brasil, sobre o negacionismo científico, né? O negacionismo científico, oficialmente, ele começou na década de 1950, aonde ele começou através do cigarro, que o cigarro falava que não fazia mal. Então, toda a origem do negacionismo científico, que é praticada hoje a nível Brasil e, infelizmente, a nível global contra as vacinas, contra as medicações vacinais, através dos antivaxers, né, dos grupos antivax, que são os antivacinas, vem do negacionismo, que surgiu lá atrás da própria questão do cigarro. Então, ter a informação científica e seguir a ciência enquanto ciência é fundamental para que você não tenha pseudo-ideias, para que você não tenha pseudo-pensamentos, ou para que você não tenha pseudo-delírios, né? Você negar a ciência, você fazer um negacionismo científico e partir para uma ideia delirante de que uma droga lícita pode não fazer mal. Sim, uma droga lícita pode te fazer mal e pode te levar a um coma alcoólico, você pode ter uma hepatite alcoólica, enfim, você pode ter uma série de coisas e morrer por causa desse álcool, né? Que é bem diferente isso acho que é importante falar, é muito diferente de você tomar uma taça de vinho tinto ou uma taça de vinho rosé, é completamente a diferença estratosférica, desde que você não tenha tido lá atrás o comportamento alcoolista. E aí você não vai poder tomar mais o álcool social. Acabou, né? Isso é muito importante. Então, ter essas informações, muito boa a sua pergunta aí, Priscila, muito boa. Eu acho que é a melhor dica que a gente pode estar dando aqui para as pessoas que nos ali estão aqui vendo. Eu acho que essa que é a função, né? Você sempre transmitir uma palavra ali de conhecimento, uma palavra de auxílio que possa repercutir positivamente na vida daquelas pessoas que tenham condutas não tão condizentes existencialmente falando. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais Alesp Cidadania. Estamos de volta com o Alesp Cidadania. Estamos falando sobre a questão do crack e outras drogas no estado de São Paulo e também a frente parlamentar que foi instaurada aqui na Alesp para tratar desse tema. Eu converso aqui com o Dr. João Paulo Lotufo, médico pediatra, e também com Alexander Benz, que é psicólogo. Bom, doutor Lotufo, só para a gente retomar um pouquinho que terminamos, né, no bloco anterior, falando sobre informação. Hoje, o que seria necessário para fazer, para até que as cenas, como a gente tem visto durante todo esse programa, terminem, né? Esse caso, como as pessoas não estivessem vivendo mais, elas estão ali apenas existindo, elas estão fora da normalidade delas. Como terminar com essa situação, mas trabalhando ao mesmo tempo com a prevenção?
Porque a prevenção também leva tempo, não é, doutora? A gente pode trabalhar com ela agora, mas os resultados vão demorar e a gente tem um problema agora também. Veja, todo mundo sabe que o dinheiro gasto com a prevenção vai economizar lá na frente, né? Então, ela precisa existir. O grande problema é que, como a gente falou muito da informação, a informação que o jovem tem hoje vem da internet. E você pegar ali, tem muita fake news sobre drogas. Eu até levantei aí fake news sobre todas as drogas, e isso vem aumentando a cada ano, né? Junto com as vacinas, etc. Mas a cigarro eletrônico, por exemplo, fake news de montão, né? E como é que a gente não consegue dar esta informação científica para as famílias, né? Os pais desconhecem o risco das drogas. Então, a gente tem que atuar aí na informação de todo jeito. Agora, existem muitos movimentos para tirar o indivíduo da Cracolândia, tá? Então, eu conheço vários, conheço o Free Mind, conheço programas da Igreja Católica, enfim, tem vários, né, espíritas, etc. e tal. Quem vai lá tirar o indivíduo da droga não é o psiquiatra, não é. Às vezes cai um raio na cabeça do indivíduo, ele entra lá numa igreja, como eu já vi várias vezes, e aí ele vai para uma clínica de recuperação, com todas as dificuldades dessas clínicas, etc., e acaba ali tendo um apoio psicológico, psiquiátrico, etc. Mas a gente sabe que a recaída é muito forte. Então, se a gente não trabalhar na prevenção, nós não vamos diminuir o problema de droga. E trabalhar na prevenção é trabalhar em todas as áreas. Como é que você compra hoje cigarro eletrônico em qualquer banca de jornal nesse país? Então, a gente só vai ver a Polícia Federal atuando no Dia Internacional Sem Tabaco, que é 31 de maio. Aí aparece na mídia ali e tal. Mas a importação continua. A gente sabe, eu assisti a Polícia Federal falando num congresso em Brasília que a vinda desse material vem pelo Suriname agora, não vem mais pelo Paraguai. E aí novas rotas, a fronteira, quer dizer, é tudo muito amplo. Não dá só para eu ficar distribuindo material nas escolas, nós temos que atuar em todas as áreas, né? Você tem um programa de justiça terapêutica, onde ali o indivíduo, em vez de ser preso, ele vai fazer tratamento, etc, etc. Então, em todas as áreas a gente tem que atuar, né? Então, eu acho que é um trabalho muito amplo. Eu faço a minha parte dentro da área médica, quer dizer, como álcool, tabaco, maconha e outras drogas são drogas pediátricas, que começam muito cedo, então eu pus esse tema na Sociedade Brasileira de Pediatria e dificilmente você vai ter um congresso hoje sem ter o tema de drogas nesse congresso. Então, o primeiro congresso que eu fui, já faz 15 anos, levei lá um professorzão para falar, tinham 4 pediatras assistindo. Esse não era o interesse do pediatra, percebe? Agora, hoje é principalmente pelo cigarro eletrônico que está todo mundo assustado. Então, o crack não vai aparecer na pediatria, como eu falei, com as mães usuárias, tal, transmitindo pelo leite materno, não é? Então, eu tenho que trabalhar a prevenção, não tem como. Então, isso é em todas as áreas. Então, cada um tem que fazer a sua parte. Então, quando eu proponho um projeto para uma cidade, eu fui em Santa Cruz do Rio Pardo, fiquei 2 dias lá treinando o pessoal da educação e da saúde, o meu projeto não é para ser único, é para somar ao que já se faz na cidade, percebe não? Então, você está sempre ampliando essa prevenção. Agora, por que na Austrália passa na televisão um vídeo de 2 minutos de prevenção de álcool? E aqui a gente não consegue nem tirar o aparecimento da cerveja em horário de criança ver televisão, né? Um filho de médico perguntou para o pai, o que é ser brameiro? 8 anos de idade. Ele já sabia que o sucesso é porque ele era brameiro, era a propaganda que o jogador de futebol fazia e durou 2 meses essa propaganda e fez um mal desgraçado para a criançada. Porque o sucesso é o ser brameiro. Eu também quero ter sucesso, percebe?
Então, nós temos que tirar propaganda, isso é legislação. Quando eu vou às prefeituras aí no interior, eu peço para falar na Câmara de Vereadores, porque eles podem legislar alguma coisa. Que tal você limitar o horário de álcool na cidade? Isso foi feito em Barueri, foi feito aqui em Diadema, funcionou, mas trocou o prefeito, acabou o negócio. Percebe? Não é uma coisa de utilidade pública. Então, cada um que entra, destrói o que está feito e quer fazer uma coisa nova. E não tem uma sequência na linha de prevenção ou até na linha de tratamento em relação à Cracolândia. Cada governo que muda, muda tudo. Sim. Isso não pode. Então, precisa legislar no estado de São Paulo, essa é a casa para fazer isso. Né? Então, vamos discutir o que pode ser feito para legislar e diminuir o consumo de álcool. Todo dia é acidente de alguém embriagado que atropelou não sei quantos no ponto do ônibus aí. Todo dia. E o camarada ainda não quer soprar o bafômetro, né? Então, se vê no direito precisamos de não legislar a respeito das drogas. E isso, trabalhar a prevenção nas escolas, na área médica, dentro da família, que é o principal, e aí a gente vai conseguir alguma coisa. E até tendo a força do Legislativo paulista, né, do Estado de São Paulo, fortalece até medidas, assim como o doutor Lotufo disse, de que medidas que foram tomadas ali nos municípios, nas cidades, mas quando há no Estado, a força é maior, né? E há também a fiscalização, que é o essencial, fiscalizar, né? Doutor Alexander, também até dentro dessa questão, então, de... Como o senhor disse, às vezes aquela pessoa ela não poderia nem ter experimentado por conta de várias questões genéticas ou algumas questões emocionais que ela já tem ali dentro do seu inconsciente e que acabam, né, desenvolvendo então o vício, a dependência. Quem já está nesse momento, quem já chegou à dependência, não consegue passar um dia sem ou beber, ou fumar, ou usar as drogas que são ilícitas, o que é possível fazer para mudar essa chavinha, virar a chave? O doutor Lotufo até falou, tem algumas pessoas que passam por algumas igrejas, sentem a vontade e ali começa um processo, né, para a libertação dela. Agora, e no caso, né, da maioria, como que acontece isso? É muito complicado, porque assim, quando você fala em mudança de conduta, a mudança de conduta ela tem que partir da pessoa. E geralmente a pessoa gosta, a pessoa não gosta de ter interferências internas, porque, interferências externas, porque é muito conveniente ela ficar naquela zona de conforto, naquela zona, né? Porque, como eu te falei, psicanaliticamente falando, a droga lícita ou a droga ilícita, ou as duas associadas, elas trazem um conforto para aquela pessoa que ela não teve na sua primeira infância ou na segunda infância. Né? Como eu falei, o álcool ele desenvolve um comportamento violento muito grande, porque você perde o seu superego, sem o seu superego você só vai dar a vazão. O superego é o nosso órgão sensor, né? Para as pessoas entenderem o que é, não vou explicar aqui, não vou entrar em conceitos de psicanálise, porque não é o fato e a gente não vai ter tempo para isso. E o seu id, que seria o seu desejo, ele é totalmente a sua força pulsional, quer dizer, a sua pulsão de você fazer alguma coisa, ela vai ser totalmente ali escancarada, abertada. Então você vai matar alguém, você vai partir ali para a violência. Quando você está já nesse comportamento, a mudança é muito complicada, porque geralmente as pessoas não querem mudar. O primeiro passo, evidentemente, seria a pessoa querer mudar. Quando ela é incapacitada de mudar, pelo menos encaminhar essa pessoa para uma psicoterapia, onde essa psicoterapia possa ser feita em conjunto com um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra, para ver quais são as melhores elaborações ali a serem tomadas, seria fantástico. Agora, eu acho uma outra coisa interessante que a gente pode deixar de dica aqui, emendando um pouco até a pauta anterior, rapidamente, da prevenção, né? Como eu te falei, além de ser especialista em ansiedade e pânico pela Universidade da Califórnia, eu sou especialista em relacionamentos pela Universidade de Miami. E eu trabalhei muitos anos com casais. Antes dos casais casarem, eu fazia consultas de 4 a 8 consultas na etapa pré
honeymoon, quer dizer, na etapa pré-lua de mel, né? Onde eu aconselhava os casais a saberem o que é um relacionamento, a entrarem num relacionamento. Tem vários livros publicados sobre isso, são vários, enfim. Mas o que eu queria dizer? Fazer essa analogia com os pais, o doutor falou aí, falou muito bem, os pais não sabem da informação, realmente a grande maioria não sabe. Se puder, antes de ter filho, buscar os principais aconselhamentos com profissionais das áreas específicas, né? Sejam elas obstetrícias, sejam elas ginecológicas, sejam elas pediátricas, sejam elas psiquiátricas, enfim, para que o pai e a mãe, esse novo pai e essa nova mãe, possa ali ter as melhores prevenções possíveis em relação aos seus filhos, como também saber ministrar quais serão os caminhos tomados quando a pessoa já se encontrou ali nas drogas, né? Como eu sempre falei, acho que a primeira conduta mundial é afastar os amigos, nem que seja mudar de escola, enfim, isso é fundamental. Sem essa conduta você não tem mudança. A mudança começaria por ali, antes mesmo da psicoterapia entrar. Agora, se pudesse fazer essa prevenção pré-natal, né, psicologicamente falando, psicoterapeuticamente falando, com todos os profissionais envolvidos, eu acho que esse pai e essa mãe poderiam estar muito mais preparados e emocionalmente equilibrados para não só tratar a prevenção, mas também na hora que a criança, entrando na tua pergunta, na hora que a criança estiver ali, ou adolescente, o doutor está muito certo falando aí das drogas pediátricas, né? Não que não sejam de adultos também, mas na hora que elas estão aí envolvidas nisso, elas possam, elas que eu digo, o casal, né? Essas pessoas possam ali ter as melhores tomadas de atitude em benefício do seu filho e tendo muita paciência, porque realmente causa um desespero muito grande, né? A droga a gente sabe que é um abismo, e pode ser um abismo sem volta para milhões e milhões de pessoas, e cada vez que você quer experimentar uma coisa diferente, ter uma droga diferente, você vai ali, porque o que acontece? Quando você fala em vício, Priscila, e o doutor também, claro, ele sabe, não precisa explicar para ele, mas quando você fala em vício e quando você fala em compulsão, o que acontece é o seguinte: o cérebro precisa ter aquela primeira sensação de volta. E aquela primeira sensação de volta, seja para qual comportamento for, apesar que eu não uso muito a palavra comportamento, porque eu sou psicanalista, mas qual atitude foi, você nunca vai saber, você nunca vai ter aquilo ali. E é o que acontece com serial killers, né? Eles matam pelo prazer de matar para ter aquela sensação primeira da satisfação e da gratificação alimentar. Então acontece mais ou menos a mesma coisa com a droga. Então por isso que essa migração gradual do chocolate para o álcool, do álcool para a maconha, da maconha para a cocaína, da cocaína para o crack, para a anfetamina, LSD e por aí vai, né? Você tem outras drogas hoje que matam, inclusive a Michael Douglas e outras questões de drogas muito perigosas. Então, sintéticas perigosíssimas, que você não precisa de muito uso para dar cabo na sua vida. Então é muito importante isso também, para você distinguir até comportamentos se o seu filho tem um comportamento suicida, homicida, lembrando que não existe comportamento de suicídio sem que você esteja, sem que você esteja instalado no seu aparelho mental o componente da depressão, né? Não existe suicídio sem depressão. Então tudo isso, a droga potencializa tudo. Então é muito importante se as pessoas pudessem fazer essas prevenções, não só pré-matrimoniais, mas também pré-natais, quando estão ali, né? A psicologia pré-natal, que é uma coisa hoje muito aplicada nos Estados Unidos, é onde eu estudo, é onde eu trabalho também, né? Hoje eu trabalho fundamentalmente nos Estados Unidos, então é muito importante a gente ter essa noção da importância dessas pequenas ações que vão fazer toda uma diferença nesse seio familiar, causando menos estresse e menos tumulto. Eu vou até ler um pouquinho aqui sobre essa frente parlamentar que nós temos, né, de combate ao crack na LESP e outras drogas. Ela foi instaurada no dia 24/3, então faz pouquinho tempo, e quem vai ser o coordenador desta frente parlamentar é o deputado Altair Moraes, do Republicanos, e tem uma fala dele que eu queria compartilhar aqui no programa e depois também saber a opinião dos nossos dois convidados em relação a isso. Abre aspas, diz assim: o combate e o tratamento são muito complexos, difíceis e delicados, e por essas especificidades
exigem ações em conjunto de áreas diversas, que compõem a saúde, a segurança, o judiciário e o legislativo. Precisamos conversar com os diversos setores para elaborar políticas eficientes que tragam resultados expressivos à sociedade. Primeiro, doutor Lotufo. Veja, eu concordo com o que ele está falando. Tem que ter um trabalho multiprofissional, tá? E tem que ter um trabalho de todas as áreas. Eu diria, sem querer ser crítico, que a área mais atrasada é a área política, porque ela pode fazer a coisa andar mais rápido, com medidas legais que sejam cumpridas. É o que aconteceu com o tabaco no país. Então a gente sabe o que pode dar certo. Só que ninguém quer enfrentar esses problemas. Enfrentar, que eu digo, é ir contra o lobby, né, da bebida alcoólica, ou o lobby da maconha, por exemplo. Ninguém está falando em canabidiol medicinal. Isso existe, é conhecido pelo Conselho Federal de Medicina, as indicações precisas do uso do canabidiol, mas só que a gente ainda fala em maconha medicinal. E na cabeça de um jovem, na hora que ele escuta isso, o que ele vai pensar? Bom, maconha é remédio. E não é por aí. A mesma coisa que houve agora a descoberta de um caso aqui de uso de fentanil no Espírito Santo, que é opiáceo, que é o que mais mata nos Estados Unidos. 70 mil mortes por ano lá, por causa dos opiáceos. E descobriram um uso aqui em Espírito Santo. Veja... O que é isso, doutor? É um remédio? É um opiáceo, ou a morfina, é um anestésico, né? Mas que pode produzir parada respiratória, principalmente quando associado a outras drogas. Então, uma rádio quis fazer um documentário sobre isso e tal. Isso eu achei até que iria incentivar o conhecimento desta nova droga aqui no Brasil, etc. Mas, na verdade, o que precisa? É a mesma coisa que nós já falamos. Ninguém vai iniciar o uso de fentanil sem ter usado outras drogas, percebe? Sim. Então, a polícia tem que atuar, a justiça tem que atuar, a legislação tem que ser forte e assim vai. E a educação principalmente. É mais lenta a educação, sabemos que é. Mas se não fizer isso, então nós estamos perdidos. Sempre, né? vai tratar o final já, sempre, né? vai tratar não... as consequências da droga. Né? Então, nós temos que ser mais atuantes. E os programas de prevenção, para mim, são fundamentais. Eu acho que é por aí. Doutor Alexander? Sim, concordo imensamente. A frase do deputado aí está fantástica. Eu concordo com tudo que o doutor falou. O caminho é esse. A equipe tem que ser multidisciplinar, né? Não só na prevenção, como na atuação, como na remediação. E até mesmo para o entendimento maior de todos os envolvidos, porque você causa muito... Né, a droga não é só uma questão singular do indivíduo que usa, é uma situação familiar, o indivíduo se autodestrói e, consequentemente, você destrói ali você destrói a família toda. Agora, você tendo uma criação no lar, né, evidentemente que a primeira criação tem que ser sempre no lar, a escola é a segunda criação, a segunda educação, mas se você puder ter ali pais que possam sempre explicar de uma maneira totalmente funcional, sem demagogia, sem nada, mas que possa explicar numa linguagem referente à etapa cronológica que a criança e também o filho adolescente ali esteja, é fundamental, porque o que o doutor falou aí é verdade. O cérebro se fecha aí aos 21 anos para essas questões de vícios, né? Agora, quando você fala em personalidade, em caráter, você fala, a personalidade e o caráter, ela se forma no momento da concepção e fecha aos 9 anos de idade. Quer dizer, aos 9 anos de idade, tudo aquilo que você vai ser no futuro já está determinado ali. Você já está com o seu aparelho mental formado. Ou você vai ser neurótico, ou você vai ser psicótico, ou você vai ser uma pessoa com perversão sexual. Só existem essas 3 classificações mentais: neurose, psicose e perversão. Isso não está, nenhuma delas está imune à droga.
Então é muito importante que quanto mais equilibrado você esteja, quanto menos traumas você tiver na sua criação, mais próximo do nascimento, menos chances de você eliciar uma psicose você vai ter. Agora, você também pode ter você pode ter nascido numa família com componente genético zero de droga, e no momento daquele parto faltou 1 segundo naquele parto, a criança já nasce psicótica ali, acabou, isso é reversível, psicose é reversível, né? Do mesmo jeito que a droga pode causar uma ação psicótica no seu cérebro e também ser reversível. Então, precisa muito cuidado com tudo isso, e tudo aquilo que a pessoa puder fazer junto com essa equipe multidisciplinar, para que esteja mais protegida e mais ancorada, eu acho que é fantástico. Eu acho que é mais ou menos por aí mesmo. Bom, quero agradecer a participação, então, dos nossos convidados, né? Nós conversamos, então, com o Dr. João Paulo Lotufo, médico pediatra, também com Alexander Benz, que é psicólogo. Falamos sobre vários aspectos aqui das drogas lícitas e ilícitas, o quanto traz de malefício para toda a sociedade e principalmente que a Alesp se compromete agora com essa frente parlamentar para debater esse assunto. Eu tenho certeza que vai poder também contar com os nossos convidados para trazer informação e ajudar os nossos parlamentares a legislar de uma forma bem efetiva. Muito obrigada aos dois. O Alesp Cidadania fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Tchau, tchau.